Muito boa tarde para você, telespectador internauta que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Eu falo diretamente do plenário, onde daqui a pouco você vai acompanhar a 42ª sessão extraordinária deste ano, nesta terça-feira, dia 20 de dezembro. E para essa tarde estão previstas pelo menos duas sessões extraordinárias, essa 42ª e a 43ª. E na pauta dessas duas sessões estão 43 itens, 39 deles são projetos de autoria da Prefeitura. A maioria trata aí de desafetação, venda e permuta de imóveis, de bens públicos. Um desses projetos autoriza a instituição do Fundo de Créditos Inadimplidos e Dívida Ativa. Então, é o projeto que institui o Fundate, esse fundo, e por meio desse projeto, o município poderá licitar uma instituição financeira para securitizar as dívidas dos credores, que os credores têm com a Prefeitura, né? Então, a gente vai falar também do projeto, né, que cria 1.941 cargos de livre provimento. Esse também é um dos projetos que está na pauta. E esses cargos de livre provimento, eles se referem a cargos de assessores regionais e assessores de gabinete do prefeito, de secretários e também de diretores. Esse projeto já causou bastante discussão aqui na sessão da última quinta-feira. Vários vereadores, alguns inclusive da bancada do PT, se posicionaram contra esse projeto por conta do grande número de cargos comissionados. A boa parte dos vereadores pedem a redução do número desses cargos comissionados. Tem ainda dois projetos de subvenção a hospitais da cidade. Você acompanha agora todos os detalhes da nossa transmissão ao vivo e na íntegra da 42ª sessão extraordinária. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Boa tarde a todos. A número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho para a 42ª sessão extraordinária, quarta sessão legislativa. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Lamé. Já posso falar pela liderança, presidente? Não entendi, vereador. Posso falar pela liderança do partido? Com a palavra, vereador, pela liderança. Obrigado, presidente. É que eu não costumo usar o tempo logo no início da sessão, principalmente extraordinária, para falar qualquer coisa. Como eu acabei de receber um ofício da Prefeitura de Guarulhos, aliás, assinado pelo secretário de Assuntos Legislativos, o meu amigo Ocimar, e, pasmem, meus amigos, trata de um ofício do ano de 2009. Está aqui, vereador Marcelo Seminaldo, que você seja testemunha ocular. Trata de um ofício do dia 14 de setembro de 2009. Portanto, no meu primeiro ano de mandato, em 2009. Portanto, há quase 8 anos que a Prefeitura resolveu me responder agora. E nesse ofício eu peço a pavimentação de uma rua no Recreio São Jorge, pelo sistema de mutirão. E, para minha surpresa, o secretário, na época, o arquiteto Luiz Henrique Rodrigues Zanetta, se não me engano, o atual secretário do Meio Ambiente, não é, vereador? O Zanetta. Na época, ele era diretor. E aí, eu recebo a resposta na data de hoje.
aqui ó, documentado com carimbo da Prefeitura de Guarulhos, que, face ao tempo decorrido, encaminhamos o presente para o Kiko Ber. Num outro ofício também, de 2009, o pessoal da Prefeitura pede para que o pedido seja cadastrado para providências ou para possíveis providências. Só que o único problema é que essas ruas que nós pedimos para asfaltar há 8 anos, vereador Seminaldo, já estão asfaltadas. Eu e o prefeito Almeida fomos inaugurar o asfalto dessas ruas, se não me engano, em 2011, antes do fim do primeiro mandato. E, mais ainda, essas ruas foram asfaltadas com dinheiro do governo do estado. Na época tivemos até um problema, porque a prefeitura colocou lá uma placa enorme, um outdoor, dizendo que o dinheiro era do governo federal. E o governo, na verdade, era através de uma emenda parlamentar do governo do estado. O importante é que as ruas foram asfaltadas. Mas a prefeitura, os funcionários da prefeitura, eles estão recebendo salários para forjar documentos que não tem sentido, que não tem lógica. Como é que alguém pode responder? Como é que uma prefeitura pode responder um documento dizendo que vai mandar providenciar o que já foi providenciado há 5 anos? É o fim de feira de um governo que realmente, como disse um grande amigo meu do Partido dos Trabalhadores, ele disse o seguinte: esse governo não deixará saudades para a população de Guarulhos, e não deixará mesmo. Portanto, aqui um monte de papéis de pessoas incompetentes, de pessoas inexperientes, de pessoas que recebem dinheiro público e que não trabalharam, e está aqui a prova. Documento que prova que eles não sabem o que escrevem. Eu espero, com toda sinceridade, que todos esses erros sejam corrigidos, que o próximo prefeito possa colocar pessoas competentes à altura da função que vão desempenhar, porque todos nós somos servidores públicos e ninguém está acima da lei. Estamos para servir as pessoas. Com um detalhe, nós com data de validade. O povo nos deu a função de servidor público com data de validade para 4 anos. Obrigado, presidente. Pela ordem, vereador Edmilson Souza. Senhor presidente, nesta sessão extraordinária está na pauta o projeto de lei 3497/2016. 3497/16. Minutinho, vereador. Perfeitamente, vereador. Item 36 da pauta. Eu gostaria que Vossa Excelência pedisse ao secretário para que fizesse a leitura apenas do artigo 21 desse projeto de lei, se possível. Sem dúvida, vereador. Solicito ao senhor secretário que leia o artigo em questão. Vou ficar. Antes de mim tem o Vitor, mas o Vitor está lá embaixo. Qual que é o artigo que ele quer que leia? Artigo 21.
O Poder Executivo poderá prestar diretamente os serviços públicos de iluminação pública ou de forma indireta sob o regime de concessão nos termos do artigo 175 da Constituição Federal e da Lei Federal 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Poderia ler na sequência todo o parágrafo e os itens? Ok. Por favor. Fica o Poder Executivo autorizado a outorgar, mediante licitação na modalidade concorrência pública, os serviços públicos de iluminação pública, devendo atender ao seguinte: primeiro, previsão de prazo para universalização do acesso aos serviços públicos no município, metas progressivas e graduais de expansão dos serviços de qualidade, de eficiência e de uso nacional da energia elétrica. Terceiro, as prioridades de ação, as quais deverão ser compatíveis com as metas estabelecidas no Plano Municipal de Iluminação Pública. Quarto, tarifas de forma a atender às necessidades de investimentos e ao princípio da modalidade. Quinto, a concessão poderá adotar o modelo de parceria público-privada na modalidade concessão administrativa. 6. A autorização para projetos associados, desde que não prejudiquem a boa prestação do serviço concedido e contribuam com a modalidade dos custos aos usuários. 7. Prazo de concessão compatível com o período necessário para a amortização integral dos investimentos. Senhor presidente, para concluir a minha questão de ordem, eu fiz questão e gostaria até de chamar a atenção aqui dos colegas vereadores, porque esse projeto de lei está na pauta e eu sei que ele não tem parecer, mas pode ter alguma surpresa, então estou chamando a atenção daqueles que estão em casa, estou chamando a atenção dos vereadores, porque esse projeto que está na pauta, o título dele institui a Política Municipal de Iluminação Pública do município de Guarulhos e demais disposições correlatas. Até aí nenhum problema no título, mas a partir do capítulo 5 em diante, na verdade trata-se de uma concessão do serviço de iluminação pública na cidade. Autoriza a prefeitura, autoriza o poder público a conceder através de uma PPP, de uma parceria pública-privada. Essa parceria pública-privada vai administrar os recursos da COSIP, ou seja, aquela taxa de iluminação, que é a contribuição de melhoria, que é objeto de várias reclamações, porque a cidade está às escuras. Inclusive este vereador ingressou no Ministério Público para que a Bandeirante Energia explique por que desconta na conta de bairros, inclusive, que não tem iluminação pública. É um tema extremamente controverso e o que nós verificamos aqui é que na pauta e no projeto apresentado, ele coloca a concessão desse serviço a uma parceria pública-privada, ou seja, a uma empresa privada que vai gerenciar, pasmem vocês, não apenas a questão de fazer o serviço, mas também fala de tarifas de forma a atender às necessidades de investimento e ao princípio da modicidade, ou seja, inclusive a política tarifária. Senhor presidente, encerrou meu tempo, eu poderia falar pelo artigo 151? Com a palavra, vereador, pelo artigo 151. Para que eu possa concluir meu raciocínio. Nós temos aqui essa concessão que vai tratar inclusive da questão de tarifa. Ou seja, a tarifa que é paga hoje, que tem um critério, que inclusive a nossa ação no Ministério Público gerou também um projeto aqui apresentado para que tenha um outro tipo de cobrança, porque da forma que é cobrada hoje é injusto. O que nós verificamos aqui é uma parceria pública-privada que vai estabelecer inclusive a política tarifária de como é feito esse serviço. Mais do que isso, esse regime de concessão que o projeto permite, ele mais na frente ele vai deixar claro, inclusive, que poderão ser feitos serviços de levantamento da iluminação pública informatizada e georreferenciada. O que significa isso? Quando uma lâmpada apagar em determinado local, ele vai automaticamente identificar no sistema. Até aí sem problema, seria muito mais prático. O problema é que isso levará ao aumento de 3, 4 vezes o valor pago hoje, porque quem paga isso aqui é a tarifa.
Então, ou seja, a partir do momento que começar a prestar esse serviço, a tarifa vai lá para cima. Então, trata-se aqui de desconhecer os trabalhadores, os servidores que atuam no Departamento de Iluminação Pública. A Prefeitura tem uma estrutura que cuida disso. Quando se faz uma licitação para uma empresa prestar o serviço, o poder público tem o poder de cobrar, de verificar o que está sendo feito. A partir do momento que você passa para uma parceria pública-privada, para uma PPP, as regras vão ser dadas pelo mercado, ou seja, as regras vão ser dadas de outra forma, sobretudo a forma de colocar tudo nos custos, como a própria lei diz aqui no seu capítulo 5. Então chama a atenção daqueles que estão em casa e dos vereadores que a gente não vote, que a gente estude melhor esse projeto, chamando inclusive uma audiência pública para verificar quais os termos dessa parceria pública-privada, quais os impactos que vai ter na tarifa cobrada pela COSIP na cidade de Guarulhos. Eu particularmente adianto meu voto contrário a estabelecer uma parceria pública-privada, porque nós temos milhões de reais sendo arrecadados. Então, depois que estabeleceu a taxa de iluminação pública, vai entregar para a iniciativa privada explorar e ganhar muito dinheiro e prestando um serviço de acordo com a sua conveniência. É isso, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Eduardo Barreto. Presidente, qual o questionamento do vereador Edmilson Souza pelo projeto de lei 34.900 de 2016? Foi o questionamento de que se está em pauta, presidente? Vereador, ele fez um questionamento de ordem com relação ao item 28 da... Item 36 da pauta e pediu para ler um artigo e fez a conclusão que ele tinha direito. Quantos artigos tem esse projeto, presidente? 45 artigos, vereador. Perfeito, presidente. Gostaria que o nosso secretário fizesse a leitura do parágrafo 2º do artigo 4º e do parágrafo 2º do artigo 32, presidente, por gentileza. Ao senhor secretário para que proceda a leitura em questão. O município poderá priorizar soluções para que o planejamento, a regularização e fiscalização dos serviços públicos de iluminação pública sejam executados mediante cooperação com os demais municípios da região, especialmente a constituição de consórcio público. Inciso segundo do artigo 32. Extraordinariamente poderá ser realizada revisão tarifária quando se verificar a ocorrência de fatos expressamente justificados, não previsto na execução ou contratação dos serviços. Presidente, pode reiterar ainda, pedir a leitura do artigo 2º, parágrafo 2º do artigo 11, presidente, por gentileza? Ao senhor secretário para a leitura. Artigo 11. Tem médico, 3 anos. Artigo 11. No caso de serviços prestados mediante contrato, as disposições do Plano Municipal de Iluminação Pública ou de suas revisões, quando posteriores à contratação, serão eficazes em relação ao prestador, mediante formalização de alteração contratual, assegurada a preservação do equilíbrio econômico e financeiro. Para concluir minha questão de ordem, presidente. Com a palavra, vereador. Presidente, esse projeto que veio à casa recentemente, que consta 43 artigos, existem alguns pontos a ser cuidadosamente discutidos, presidente. A gente fala aqui nesse projeto de, como já foi dito aqui, parceria público-privado, que já foi apontado, não irei repetir. A gente fala aqui sobre consórcio. A gente também pode observar aqui, presidente, no artigo
No 11, no caso de serviços prestados mediante contrato, as disposições do Plano Municipal de Iluminação e suas revisões quando posteriores à contratação. Ou seja, a gente fala aqui de aditamento de contrato, a gente fala aqui de liberação de aumento de taxa sem um prévio aviso, quando diz aqui no artigo 32. Extraordinariamente, poderá ser realizada a revisão tarifária quando se verificar a ocorrência de fatos expressamente justificados, não prevista na execução ou contratação dos serviços. Ou seja, é uma lei que deixa o munícipe da cidade de Guarulhos às cegas. Com uma discussão tão importante, que já vem da ANEEL, na resolução 414, chega uma cidade com quase 1.400.000 habitantes, e a gente, sem uma prévia discussão, passando com bastante cuidado, com bastante cautela nas comissões, para a gente ver esses pormenores, porque a gente vê 43 artigos, presidente, pelo 151, presidente. Com a palavra, vereador Eduardo Barreto, pelo artigo 151. A gente vê 45 artigos, sem a prévia discussão, onde alguns artigos, com o perdão da palavra, é só para encher texto, que abrange discussões relevantes para a cidade, onde a gente vai entregar um cheque em branco para uma empresa que possa vir a ganhar a licitação, onde aumento de tarifa já é regulamentado pela ANEEL. E aí a gente vê um parágrafo que diz: extraordinariamente poderá ser realizado revisão de tarifa. O que é extraordinariamente, o vereador Laércio Santos, doutor Laércio Santos? Isso fica um lastro muito grande de entendimento. Deve-se colocar parâmetros. A soma feita pela ANEEL, para que possa ser reajustado tarifa, é uma equação de parcela A, parcela B e GPM. Ou seja, existe uma equação. E aí a gente coloca aqui uma vírgula num projeto como esse, deixando entre aspas, já deliberado a possibilidade de aumento de tarifa para os munícipes da cidade de Guarulhos. Essa casa já votou uma criação de tarifa da COSIP sem uma larga discussão. E temos que fazer a culpa aqui, ou melhor dizendo, reconhecer a meia-culpa de que essa casa votou uma tarifa para os munícipes da cidade de Guarulhos, que a gente viu aí o quanto de problema que deu por não ter sido feito a execução do serviço a contento para os munícipes da cidade. Tarifa sendo cobrada e ruas às escuras. E aí vem um projeto para retificar algumas coisas da lei COSIP a toque de caixa. Eu acho bastante perigoso para essa casa e para os munícipes da cidade. Vereador, e acresça-se que esse projeto, para a população que está em casa, nosso período legislativo vai até o dia 15 de dezembro. Esse projeto foi protocolado no dia 14, às 10 horas da manhã, um dia antes do final do nosso projeto legislativo, que é um absurdo aos interesses da cidade. Quem administra a cidade deveria ter um pouco mais de atenção sobre esse tipo de projeto e pelo menos ter dialogado com o futuro prefeito. Na certeza de contar com a colaboração e entendimento do senhor, presidente, eu peço que esse projeto possa ser discutido até de maneira pública, abertamente, para que a gente tome os cuidados, principalmente com temas como esse. Da minha parte, junto com Vossa Excelência, na Comissão de Constituição e Justiça, nós vamos tomar essa providência. Item primeiro, ao senhor secretário para a leitura. Primeira votação do projeto de lei número 3.731/2015. Dispõe sobre a exclusão da área 25, Jardins Embalde, do anexo 1, da lei número 3.283, de 4 de dezembro de 1987. Autor, Prefeitura.
em votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Acho que não. Eu vou falar ali rapidinho, tá? Não sei o que é. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Lamé. Voto não. Vereador Lamé vota não. Final. Encerrada a votação, não atingimos o número mínimo de Pela ordem, presidente. vereadores, declara sessão por Pela encerrada. ordem, presidente, eu quero justificar meu voto antes de Vossa Excelência encerrar a sessão. Está encerrado, vereador. Abrir a próxima? Vou abrir e suspender.